4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Fica um pouquinho antes de Hebreus. Quem não tem a Bíblia, preste atenção na leitura para ter interpretação do texto. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, palavra do Senhor, nessa noite, para nós, está nessa carta, nesse parágrafo, da carta que Paulo escreveu para um jovem, um garoto, que foi convertido, era filho de um homem que não era judeu, era gentil, e a mãe dele era uma judia. A mãe e a avó eram judias e se converteram ao cristianismo. A mãe se chamava Eunice e a avó se chamava Lloyd. E eles criaram um grande trabalho de evangelização. E esse jovem, Timóteo, ele foi apresentado, ele foi empossado, a ele foi confiado cuidar de uma igreja. E enquanto Paulo estava ausente, Paulo escreveu essa carta, recomendando a ele aquilo que ele deveria fazer, e recomendou a ele de uma forma especial, falando para ele que ele confiasse no dom que estava nele, porque foi feito, ele recebeu por profecia e por imposição de mãos. Irmãos, e aqui ele fala também a respeito da fé, de dar ouvido a espíritos enganadores, porque Timóteo era um jovem, e geralmente os jovens, eles se sujeitam. Se vê uma pessoa mais velha e ensina e admoesta, ele tem a tendência de respeitar. Só que ele foi colocado para pregar, anunciar, exortar o povo
na salvação por Jesus Cristo, da libertação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, do Espírito Santo que foi deixado para nós depois da elevação do nosso Senhor até os céus. Só que naquela igreja se aproximou, porque, irmãos, quando a igreja começa a encher, começa a vir pessoas que querem colocar o jeito dela de fazer, mas que não lutou para que a igreja se enchesse, não é isso? E chegaram pessoas mais velhas e queriam trazer as pessoas convertidas ao novo caminho a imposição de leis, a imposição de costumes. Só que os costumes de uma igreja, irmãos, ela serve para uma liturgia, para que todos estejam iguais, mas ela não te separa, nem te traz ao Senhor Jesus, porque a salvação nós alcançamos pela fé e pela misericórdia do Senhor, que deu a própria vida para que nós tivéssemos direito à vida eterna. E aquelas pessoas mais velhas começaram a constranger aquela irmandade. Paulo, sabendo disso, fez essa carta e nesse parágrafo ele recomenda, fala assim, não dá ouvido a essas pessoas que estão querendo incitar o povo à lei, falando que pode isso, que não pode aquilo, que não pode casar, que não pode comer tal comida. Tudo que você fizer em oração está santificado. Tudo que você fizer em comunhão com Deus, o Senhor está nesse negócio. Então, irmãos, essa foi a instrução de Paulo a Timóteo. E Paulo falou para Timóteo, confia no teu dom. Confia na profecia que há na tua cabeça. Confia no que você recebeu, foi por imposição de mãos. Irmãos, pelo andamento da comunhão do culto, pela oração que o Senhor deu ao servo de Deus, quando ele falou que por imposição de mãos, pela fé, estava curando os doentes, nós nos sentimos confirmados por Deus para pregar essa palavra. Irmãos, não deixe que a lei, que o costume te afaste do Senhor. O homem cria lei, cria barreiras, mas entre você e Deus tem uma ligação direta. O Senhor conhece a todos nós, desde que antes fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. E o Senhor tem projeto de salvação para as nossas vidas. E o Senhor não nos julga por um erro, por um pecado, por um costume errado. Nós temos que ter a nossa intenção de servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Mas para alguém que está recebendo essa palavra, que você não se sente digno por alguma coisa que você fez, ou por alguém que te acusou, ou por algum vício, hoje o Senhor apaga todos os teus feitos e começa a escrever uma história nova na tua vida. Porque não é pelo costume, não é pelo que você come, não é pelo que você faz, mas é pela tua intenção de ser agradável ao Senhor e é pelo amor que o Senhor tem pela tua alma. E queridos irmãos, aqui fala para confiar. A igreja confia. A igreja confia que está diante do verdadeiro Deus que fez os céus e a terra. Você confia, conforme o servo de Deus falou no testemunho, que no dia da prova a força ela diminui. E nós já começamos a pensar, será que é por isso ou por aquilo que estou sofrendo tal mal? O servo de Deus falou que pela unção que ele recebeu pela internet, o Senhor deu a cura para ele e para o colega que estava com ele no mesmo leito, no mesmo quarto, no mesmo hospital. Irmãos, confia. A tua prova pode ser grande, mas o que tem na sua cabeça é o Espírito Santo, irmãos. Tem profecia de vitória, tem profecia de benção. Então a prova pode estar difícil, mas o Senhor fala, marcha, porque o Senhor é contigo. E o Senhor também nos instrui por essa palavra, conforme o Senhor deu ao servo de Deus na oração. Tem alguma necessidade na tua vida? Ora com imposição de mãos, porque o Espírito que está em você
ora com imposição de mãos que o Senhor vai fazer prosperar. Irmãos, a flor, ela pode estar seca, mas se o Espírito de Deus chegar ali, vai nascer frutos. Não é verdade? Não está escrito isso na palavra? Que o Senhor fez florescer aonde não tinha? Irmãos, o Senhor, pela tua oração, pela tua confiança, pela tua fé, o Senhor fará prosperar todos os teus caminhos. A prova é árdua, a prova é dura. Imagina um jovem, irmão. Jovem é jovem. Jovem não tem 40 anos. Embora eu tenha 40 anos, eu seja jovem, viu, irmão Francisco? Jovem não tem 40 anos. Jovem tem 20. Jovem tem 18, tem 16. Aqui fala que Timóteo era um jovem, liderando uma igreja, com as aflições do dia a dia, com as necessidades, com uma mãe chorando a morte de um filho, com uma pessoa de idade com enfermidade, e ele tinha que orar. E Paulo fala assim: ora com imposição de mãos, creia no que tem sobre você, que é sinal de profecia, e o Senhor fará prosperar os teus caminhos. Igreja, você pode ser jovem ou velho, na igreja ou na internet, o Senhor te convida, confia no Deus que fez os céus e a terra. O homem falha, o juiz decide errado, o médico dá diagnóstico que não tem cura, a situação pode não estar favorável para você, mas sobre todas as coisas nós temos o Rei da Glória. Confie no Senhor. Não tem, irmãos, não tem. Muitas vezes não tem mais para onde ir. Muitas vezes a prova é grande. A gente se sente com vontade de entrar dentro de um buraco e se enfiar e ficar lá dentro. Irmãos, hoje o Senhor te fala: sai do buraco. Pode sair. Pode cantar vitória. Pode louvar o teu Deus, porque o Senhor é contigo. Ora com imposição de mãos no seu problema. Ora com imposição de mãos sobre a tua família. Ora com imposição de mãos aonde está o teu pensamento, que o Senhor irá, porque em você está a Santíssima Trindade, está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, e o que você falar em oração, confiando no Senhor, acontecerá na tua vida. Irmãos, não é programação neurolinguística, não é livro de autoajuda. Aqui está o Espírito de Deus instruindo um jovem na liderança de uma igreja. É Paulo liderando Timóteo para que Timóteo lidere a igreja, tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, confia no Deus que você serve. Você não está aqui perdendo o teu tempo. Quem está acompanhando pela internet, você não está seguindo o impossível. O Senhor está contigo nesse barco e o Senhor te levará até o final e você cantará vitória no nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Confiemos nela, irmãos. Confiemos nela, porque a palavra que o Senhor manda, o Senhor zela para que ela se cumpra totalmente nas nossas vidas. Esse jovem recebeu a anunciação de Jesus Cristo, creu no Senhor e o Senhor se usou dele para uma grande obra na terra. Preparemo-nos todos para que o Senhor possa se usar de nós também para uma grande obra na terra. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.